Dariel, o perdedor fraco e feio, é demitido do exército demoníaco e vira um pária. Sua vida miserável muda ao encontrar uma linda garota com grandes atributos, decidindo conquistá-la para, enfim, ter uma vida pacífica. Contudo, antes de tudo, Bashbaza informa Dariel de sua demissão, dispensando-o como assistente dos 4 generais. Os demais generais também o criticam, e Bashbaza aponta que Dariel tem a patente mais baixa no exército demoníaco, sendo um erro tê-lo contratado. Além disso, ele nem consegue usar magia, mas Dariel tenta argumentar que o ex-general Grambarza o designou para essa função, um fato importante. No entanto, Bashbaza não se importa nem um pouco, pois Grambarza já se aposentou. No fim, Dariel aceita seu destino e se afasta. Ao sair, Dariel pensa em como humanos e demônios lutaram juntos, e que a única coisa que realmente diferencia os demônios é sua capacidade de usar magia. Nesse momento, Rizit chega e pergunta a Dariel sobre seu dever, mas Dariel responde que foi demitido e se afasta. Em seguida, Dariel tem vagado sem rumo pela selva e pensa que pode morrer antes de começar uma nova vida. Ele então nota uma garota o encarando e percebe que ela está sendo perseguida por um monstro. Por sorte, Dariel consegue deter o monstro, pensando em como é o trabalho de um soldado proteger uma dama. Justo quando Dariel tenta atacar, sua fome o atinge, e ele é socado pelo monstro. Eventualmente, ele encontra uma adaga ao seu lado e engole seu orgulho para usar uma arma feita por humanos. Isso resulta em Dariel esfaqueando e, por fim, derrotando-o. A garota então elogia Dariel por lutar como o herói considerado o humano mais forte. Dito isso, Dariel começa a se afastar, mas é agarrado pela garota que lhe pede para ir à sua aldeia. Malika, por fim, o leva à sua aldeia chamada Lux e o apresenta aos seus pais. Dariel percebe que está em território inimigo e que podem atacá-lo se sua identidade for descoberta. Malika questiona o motivo de ele estar na floresta e Dariel a informa que foi demitido e teve que deixar sua casa anterior. Isso faz Malika chorar, e ela não consegue acreditar que uma pessoa tão incrível tenha que passar por isso. Ela então lhe oferece a chance de viver na aldeia e pergunta aos pais, que também concordam em deixá-lo ficar. Mas Dariel ainda está cauteloso sobre sua verdadeira identidade ser descoberta. Nesse momento, ele nota os seios de Malika e fica hipnotizado. Dariel continua a encará-los e, por fim, concorda em ficar na aldeia. Ele então pede comida, e após o jantar, deita-se em seu próprio quarto. Logo depois, Malika bate à sua porta e menciona que nunca foi salva por um homem antes, agradecendo-lhe pelo que fez. Na manhã seguinte, o pai de Malika tem um trabalho para Dariel e quer que ele se torne um aventureiro. No entanto, Dariel começa a pedir outros tipos de trabalho, mas o pai dela o pressiona para se registrar na guilda, lembrando a Dariel que apenas humanos podem se registrar. De repente, ele começa a inventar desculpas sobre dor nas costas, e Malika o registra à força. Isso faz um círculo mágico envolver seu corpo e um símbolo se forma em sua palma. Dariel não consegue acreditar que é realmente um humano, pois foi criado entre demônios. Há muito tempo, ele foi salvo pelo general demônio, Lord Grambarza, e começou a trabalhar como soldado. Mas ele foi então demitido pelo filho e agora vive em uma aldeia humana. De volta ao presente, o pai de Malika decide ensiná-lo o básico da aventura. E Malika avisa, pois seu pai costumava ser um aventureiro. Ele começa informando Dariel sobre a aura, algo que um aventureiro pode infundir em sua arma para lutar. Dariel pega uma espada que o lembra de seu treinamento com Lord Grambarza. Por sorte, ele consegue infundir aura. E o pai dela, Vuel, lhe fala sobre os tipos de auras, incluindo golpe, proteção, picada e corte. Eles começam com um corte e ele pede a Dariel para cortar uma tora. Depois de ver os talentos de Malika, Dariel obtém a motivação necessária e consegue cortar a tora sem falhas. Envile fica impressionado e então pede que ele use a picada. Dariel tenta acertar uma maçã com um arco, mas acaba destruindo parte da floresta. Malika o recompensa com seus talentos, e Envile não consegue acreditar como Dariel pode ser tão talentoso. Em seguida, é a vez do golpe, e Dariel acerta uma rocha com um martelo, deixando Envile deprimido ao pensar em como toda a sua carreira como aventureiro foi inútil. Por fim, é hora de proteger, e Envel se prepara para golpear Dariel com um martelo de ferro. Ele atinge Dariel com toda a sua força, mas acaba se envergonhando. No final, Envel revela que Dariel possui uma aura perfeita, algo além de raro. Ele então comenta como Dariel pode alçar voo em um ambiente melhor, e seria egoísmo mantê-lo na aldeia. Aparentemente, a Guilda Central é uma organização de ponta que qualquer aventureiro sonharia em ingressar, e Engel concorda em escrever-lhe uma carta de recomendação. Dariel então nota Malika chorando, e diz a Envel que eles lhe deram um lugar para viver quando ele não tinha para onde ir. Isso o faz decidir ficar na aldeia, resultando em Malika lhe dando um abraço, fazendo tudo valer a pena. Em seguida, Envel apresenta Dariel aos outros aldeões, e todos parecem gostar dele. No entanto, Kashida zomba de Dariel por ser um velho, mas Envile o aconselha a se dar bem com um colega aventureiro. Ele começa se gabando de sua patente e se afasta orgulhosamente. Envile diz a Dariel que Kashida é o único aventureiro na aldeia e está sempre cheio de si. Ele então dá a Dariel sua primeira missão, que é coletar algumas ervas da floresta.
Dariel concorda em aceitar as missões, e Envel o alerta sobre os monstros à espreita na floresta, e lhe mostra o mesmo monstro que Dariel derrotou para salvar Malika, chocando Envel. O corpo do monstro que Dariel derrotou foi descoberto, e Envel zomba de Kashida sobre como Dariel já havia derrotado o monstro que ele deveria cuidar. Isso frustra Kashida, que aceita uma missão e zomba de Dariel por ter um trabalho de coletar ervas. Antes de Dariel partir, Envel pega sua mão e muda sua patente de E para D. Logo depois, Malika chega e se oferece para acompanhar Dariel na missão. Lá fora, Dariel menciona que Malika não precisava acompanhá-lo em uma floresta tão perigosa. Ela responde que os aldeões frequentemente vão à aldeia, mas pedem ao aventureiro para fazer o trabalho quando o local é um ponto perigoso na floresta. Enquanto escalava um penhasco, Malika menciona que também queria se tornar uma aventureira, razão pela qual estava na floresta, pois tinha que coletar ervas para uma senhora doente. Ela então pede que ele ignore seu egoísmo por hoje, pois ela quer retribuí-lo. Malika então sugere dar as mãos para que não se separem. Lord Cultura não perde essa chance e os dois seguem em frente de mãos dadas. Dito isso, Dariel começa a coletar as ervas e Malika percebe que ele está coletando as ervas erradas. Ela o faz cair em si e pede que ele pegue apenas uma folha para que possam ser colhidas novamente. Dito isso, Malika começa a coletar outros tipos de ervas e nota pegadas de veado, sugerindo que o abatam. Dariel então pergunta a Malika se ela não poderia ter lutado contra o monstro sozinha, e ela discorda, informando-o que tem medo de lutar. Além disso, Malika pede a Dariel para não chamá-la tão formalmente e apenas chamá-la pelo nome. No entanto, ele falha em fazê-lo, fazendo Malika punir Dariel apertando-o firmemente. Ele então nota um veado, mas parece mais feroz do que o normal. Ele pula sobre eles e começa a lutar contra outro monstro. Isso dá aos dois a oportunidade de sacar suas armas e caçar o veado. Mais tarde, os dois trazem o veado e o monstro de volta à aldeia, e Kashida, percebendo que o monstro é o mesmo de sua missão, foge com raiva. Assim, 3 dias se passaram desde que Dariel chegou à aldeia e se acostumou. Fora da guilda, Dariel tenta apertar a mão de Kashida, mas ele se recusa e se afasta. Depois ele visita a guilda, onde Malika o cumprimenta, mas ele a ignora e vai falar com Envel. Ele informa Dariel que Kashida está um pouco irritado porque Dariel roubou 2 de suas missões, mas Malika argumenta que cuidar de um monstro no local é uma boa prática, e Envel concorda. Em seguida, Anvil lhe mostra uma missão que é para rank C ou superior. Malika se pergunta se deveria ser tratado por uma guilda maior. Anvil concorda e os informa que foi enviado a eles apenas para que a aldeia ficasse em guarda. Aparentemente, Kashida foi lutar contra ele, e Dariel se perguntou se aquele fraco com aparência de Goblin ficaria bem sozinho. E Will responde que a guilda da cidade vizinha já formou um grande cordão para lidar com isso. Malika então menciona como seus aventureiros estariam invadindo a área de seu grupo. Dariel se oferece para ir e trazer Kashida de volta. Malika planeja ir junto, mas Dariel recusa e ela acaba concordando. Malika lhe dá alguns remédios e com isso ele parte. Enquanto caminha pela floresta, Dariel percebe que está se sentindo inquieto e pensa em como sempre se arrepende de ignorar esse sentimento. De repente, ele nota uma trilha destruída e percebe Gashita correndo com a cobra o seguindo. Dariel saca sua espada e se prepara para confrontar o monstro. No entanto, a cobra o ignora e vai atrás de Gashita. Ele tenta atacá-la com um arco, mas não causa dano. Justo quando está prestes a atacar Gashida, Dariel pula no ar e consegue cortar o rosto da cobra. Isso resulta na cobra atacando Dariel com sua cauda, mas ele usa proteção para se defender até sua espada se estilhaçar. O raciocínio rápido de Dariel o ajuda, pois ele usa golpe e picada nos pedaços da espada e os joga na cobra, fazendo-a inchar e explodir por dentro. Dito isso, a cobra é finalmente derrotada, e Dariel nota Kashita com dor. Aparentemente, ele foi mordido e se perguntou se a cobra era venenosa. Por sorte, Dariel trouxe o antídoto que Malika lhe deu, pois ela tinha certeza de que o monstro seria venenoso. Depois, Dariel coloca algumas ervas em sua ferida e a trata, fazendo Gashida se perguntar como ele é tão conhecedor. Aparentemente, ele aprendeu sobre elas durante suas missões de ervas, e tudo isso o fez perceber que tudo está de alguma forma conectado. No final, Gashita não conseguiu se conter, e começou a chorar. De volta à guilda, Malika continua servindo comida saborosa a Dariel, quando Gashita chega, chamando Dariel de seu irmão mais velho. Ival se pergunta o que aconteceu, e Malika nota como Gashita tem agido de forma estranha. De volta ao castelo demoníaco, Bash-Barsa zomba de Zebians por fugir do grupo do herói, mas ela argumenta sobre o grupo deles adquirir membros novos e mais poderosos. Bash-Barsa menciona como a exploração é o trabalho que ela deveria ter feito antes de atacar, e Sevens acaba culpando o assistente, resultando em sua demissão. Doroi comenta como Dariel era o melhor assistente, comentando como ele sempre completava seu trabalho e era habilidoso em táticas. Ela se lembra das vezes em que Dariel a ajudava sem que os outros notassem. Depois de perder Dariel, ela percebeu que a força dele era necessária para eles vencerem. Isso resulta em Bash-Barsa ficando furioso e se recusando a trazê-lo de volta.
Kashida começa a seguir Dariel por toda parte e ele pensa em como Kashida começou a aceitar missões de coleta. Depois de voltar para casa, Malika dá um abraço insano em Dariel, deixando-o em pedaços. Mais tarde na guilda, Dariel pergunta a Imbo a razão de haver tantas casas vazias na aldeia, e ele pede a Malika para lhe trazer o mapa. Dariel vai verificar como ela está e encontra a Malika chorando no canto pelo que seu abraço fez a ele antes. Mesmo assim, ela traz o mapa, e Ambal revela que a aldeia são os restos de um lugar que antes era cheio de vida. Além disso, além desta aldeia, encontra-se um dos locais mais importantes para os humanos. Acontece que é uma mina de mitril, um metal do qual são feitas armas de desempenho incomparável. Dariel pensa em como o mitril é tão importante para os demônios, pois eles fazem itens mágicos com ele. Aparentemente ocorreram lutas pela posse da mina, e a aldeia deles era um ponto de parada na rota de transporte. Algum tempo atrás o demônio tomou a mina, e os humanos tentaram revidar, mas falharam e por fim desistiram. A partir desse ponto, o declínio da aldeia começou e a geração de Envel pode ser a última a saber sobre a mina. À noite, Dariel pensa na mina e decide fazer uma visita. Na manhã seguinte, ele chega à mina e se pergunta se pode negociar para conseguir um pouco de mitril. Dariel sabe que pode ser capturado, pois não faz mais parte do exército demoníaco, mas ainda consegue se infiltrar. Eventualmente, ele consegue ir fundo na mina e começa a gritar os nomes dos demônios. Nesse momento, ele encontra algumas figuras de anime Chibi. Eles reconhecem Dariel como seu mestre, e os demônios se revezam para ter suas cabeças acariciadas por ele. Mais tarde, os demônios informam a Dariel que agora são forçados a fornecer 4 vezes a quantidade normal de mitril. Dario se pergunta quem lhes deu uma ordem tão absurda, e os demônios respondem que foi algum superior. No entanto, nenhum deles se lembra do nome dele, e começam a discutir entre si sobre o nome correto. Dario percebe que estão falando de Bashbarza, e se pergunta se esses demônios batedores o ofenderam. Logo depois, os batedores começam a chorar, e a falar sobre como era o melhor quando Dariel era seu mestre. Agora, as coisas ficaram realmente difíceis, e eles podem não ter outra escolha senão fugir. Embora os batedores não trabalhem mais para ele, Dariel não se sente bem em deixá-los quando eles trabalham tão duro para minerar o mitril. Nesse momento, os batedores informam Dariel sobre a chegada dos soldados. Enquanto Dariel se esconde atrás da rocha, ele observa os batedores tentarem discutir com seu novo mestre. Isso resulta no mestre o alertando com um ataque mágico, chamando-os de servos de demônios e dizendo que suas ordens são à vontade dos 4 generais. Nesse momento, um dos batedores ataca o mestre com uma pá, e os outros batedores começam a apoiá-lo. Isso faz com que todos os soldados ataquem os batedores para eliminá-los. Justo quando estão prestes a atacar, Dariel joga uma pá neles, deixando-os confusos. Dariel então se revela usando uma máscara, perguntando aos soldados se eles se sentem orgulhosos eliminando alguns NPCs. Ele se apresenta como um aventureiro humano e desafia o novo mestre. De repente, Dariel começa a sentir um cheiro. Uma das batedoras menciona que seu enredo sumiu, e Dariel percebe que está usando-o no rosto, sentindo o cheiro de seus fluidos. No entanto, Dariel muda de assunto, pedindo aos soldados para irem embora. O demônio então zomba de Dariel por lutar com uma arma e percebe a razão pela qual aqueles tiveram a audácia de fazer algo tão ousado. Dariel menciona como ele comanda os batedores e rouba o orgulho deles. O demônio ri e comenta como ele é o comandante e recebe ordens dos 4 generais. Dito isso, o demônio ordena que seus soldados ataquem os batedores e os humanos. Surpreendentemente, Dariel pede outro par de enredo e embainha sua lâmina com ele desta vez. Simultaneamente, os soldados começam a cantar e Dariel começa a atacá-los antes mesmo que terminem. Os batedores também se juntam a ele, mas os soldados completam seu canto. Mas em vez de usar magia, ele chuta o batedor, fazendo Dariel perceber que o trabalho de um soldado é lutar contra outros soldados. Ele então começa a falar com os soldados, lembrando-os de sua honra e como eliminar um não combatente os torna assassinos. No entanto, o demônio os aconselha a ignorar Dariel e começar seus cantos. Os soldados começam a hesitar, mas são forçados a fazê-lo quando ele os ameaça. O demônio se pergunta se Dariel seria capaz de detê-los, e os soldados começam seus cantos. De repente, Dariel começa a atacá-los, fazendo o demônio perceber que Dariel os está atacando na ordem do canto mais curto para o mais longo. O demônio então pede aos soldados para mudarem seu tipo de magia, mas Dariel ainda consegue dominá-los, e por fim, imobiliza o demônio no chão. O demônio então confessou que não fazia parte do exército demoníaco, e conheceu Lord Bashbarza aleatoriamente, e ele lhe confiou o funcionamento da mina. O demônio então começa a implorar Dariel para não eliminá-lo, pois ele é um não combatente. No entanto, Dariel argumenta que ele ordenou aos soldados que fizessem o mesmo quando seu trabalho era protegê-los. No final, Dariel dá ao demônio um novo corte e pede que ele renuncie a esta posição. Ele concorda instantaneamente e foge, mas os batedores estão preocupados com Dariel. Mas ele tem certeza de que as coisas ficarão bem, e os batedores decidem seguir Dariel a partir de agora. Mais tarde naquele dia, Dariel informa a Envel que recapturou a mina, fazendo-o derramar seu café. Ele ainda pede para dar proteção aos batedores, e Envel acaba concordando. Com a mina nas mãos dos humanos, eles começaram a explorar enquanto os batedores receberam o trabalho de atuar como guias. Mais tarde, Envel menciona como a aldeia estava se tornando uma cidade fantasma, mas Dariel a salvou. Nesse momento, Malika vem correndo e Dariel a salva de cair.
Ela lhe dá um super abraço como agradecimento mais uma vez, deixando-o em pedaços. Bashbarza está relaxando em seu quarto, ouvindo elogios de seu papagaio quando Tibians entra em seu quarto e nota algo único. Aparentemente, é uma arma mágica comprimida que usa Mithril como material principal. Energia mágica centenas de vezes mais forte é armazenada dentro para criar uma mega bomba. Shebians comenta como ela precisa de uma grande quantidade de Mithril, mas há problemas na mina. Ela ainda lhe diz que a mina foi roubada deles e que os humanos já estão em plena posse. Um fato ainda mais surpreendente é que alguém quer apresentar uma queixa contra ele, e essa pessoa é o próprio Lorde Demônio. Mais tarde, o Lorde Demônio diz a Bashbarza que adora festivais e admira as lindas flores. Ele também quer que as damas da corte se vistam bem com acessórios feitos de Mithril. Isso o leva ao ponto principal, e ele pergunta a Bashbarza sobre a mina. O Lorde Demônio questiona Bashbarza sobre a razão pela qual ele não parou de construir a bomba. Bashbarza tenta argumentar sobre ele aumentar a mineração, mas o Lorde Demônio responde que os acessórios eram apenas uma desculpa para fazê-lo parar de construir a bomba. Mas ele parece ser mais burro do que pensava. O Lorde Demônio então diz a Bashbarza para corrigir seu erro. Bashbarza começa a dar desculpas, mas o Lorde Demônio o força a pedir desculpas, e ele acaba fazendo isso. Além disso, o Lorde Demônio menciona como ele deveria ter feito Dariel ajudá-lo um pouco mais. A razão pela qual seu pai serviu tão bem foi porque ele sempre manteve soldados como Dariel perto dele. Depois que a reunião termina, o Lorde Demônio se pergunta o que Bashbarza poderia fazer quando Dariel não estivesse mais aqui. Pensar no Lorde Demônio chamando o nome de Dariel deixa Bashbarza realmente irritado. Em outro lugar, Malika menciona como a aldeia parece animada depois de muito tempo. Ela então comenta como seus filhos também devem ver isso, e fala sobre como ela terá certeza de valorizar seu marido também. Depois de reunir coragem, Milika está prestes a confessar quando uma briga irrompe, e Dariel decide ir verificar. Acontece que Gashida estava arrumando briga com alguém que chamou aventureiros do campo de falsos. Dito isso, seu líder Fitbitan se apresenta e depois de ver a patente D de Dariel, ele conclui que tudo o que ouviu sobre a mina ser recapturada por eles eram apenas rumores. Fitbitan começa a se afastar, mas para quando Dariel lhe menciona o nome da cobra. Ele pensa que esses aventureiros deveriam ter cuidado com isso, mas ainda assim chegou à área deles. Dariel então tomou partido de Kashita e aconselha o velho de aparência estranha a ter mais cuidado com suas palavras. Ao ouvir sobre ele ter derrotado a cobra, todos ficam surpresos e começam a elogiar Dariel, enquanto Fitbitan fica ainda mais frustrado e irritado. De volta à guilda, Kashita conta a Malika o que aconteceu, e ela imediatamente saca sua faca, ameaçando deixar Fitbitan sem gênero. Enquanto Dariel tenta acalmar Malika, Envel comenta que os aventureiros só têm suas patentes para provar seu verdadeiro valor. Malika acidentalmente chama Dariel de seu marido e começa a entrar em pânico. Depois disso, Dariel pergunta a Imbolc sobre a reunião que deveria acontecer, mas ele diz a Dariel para cuidar de sua filha, em vez disso, o que é bem inusitado. No dia seguinte, Dariel pede ao aventureiro da guilda central, Bisfrit, para negociar com os mineradores. Acontece que ele tenta, mas os mineradores não ouvem ninguém, exceto Dariel. Bisfrit fica curioso sobre o porquê de eles só ouvirem Dariel, e ele consegue inventar uma desculpa de que o consideram seu salvador, o que é uma situação bem peculiar. Depois de ouvir isso, Bisfrit pede a Dariel para atuar como seu intermediário, e Dariel finalmente concorda. Mais tarde naquele dia, Dariel pede a eles que ouçam o que Bisfrit tem a dizer, e eles imediatamente concordam, surpreendendo bastante Bisfrit. Enquanto as negociações estão acontecendo, Dariel decide ir para casa, mas encontra o grupo de Fitbitan. De repente, uma mensagem do Lorde Demônio para os mineradores aparece, e Dariel foge rapidamente. Ele então consegue encontrar os mensageiros, e Rizit está entre eles, o que é uma grande surpresa para ele. Ele segura um ataque na frente do aventureiro que não reconhece e pede para ele ir embora. No entanto, depois de perceber que é Dariel, Rizit o abraça calorosamente e menciona como tudo tem sido uma verdadeira bagunça desde que ele partiu. Rizit pensa que Dariel pode estar do lado dos humanos por causa das coisas desagradáveis que ele disse a Dariel antes de partir, mas Dariel esclarece o mal-entendido e revela que ele é, na verdade, um ser humano, o que é uma grande revelação. Esse fato surpreende Rizit, mas ele concorda em manter segredo. Depois ele menciona como tudo tem sido uma completa bagunça e que por causa de Bashbarza, a cadeia de comando está à beira do colapso total. Devido à bronca do Lorde Demônio, Bashbarza agora está descontando sua raiva em todos que encontra, sem exceção. Aparentemente, Rizit tem a permissão do Lorde Demônio para vir à mina e se reconciliar com os mineradores, pois eles são a preciosa fundação do exército do Rei Demônio. Ele então pede a Dariel para voltar ao exército demoníaco, mas ele recusa, pois os 4 generais já o demitiram de suas funções, mas Rizet menciona como Doroi o quer de volta. Em seguida, Rizet chama Dariel de amigo e pede para ele retornar. No entanto, Dariel se desculpa e conta a Rizit sobre as pessoas que o acolheram quando ele estava roubando comida dos cães de rua, e agora ele precisa trabalhar por elas, por gratidão. De repente, Rizit o prende na água, querendo levá-lo de volta à força, mas Dariel anula seu movimento e pergunta se eles gostariam de comprar um pouco de Mithril. À noite, Dariel faz Rizit e Bisfrit sentarem um ao lado do outro, e conta a Bisfrit como os demônios certamente atacarão para retomar a mina. Mas se eles venderem o Mithril para o exército demoníaco em um suprimento constante, eles não atacarão. Dariel planeja vendê-los a um preço muitas vezes superior ao preço de mercado, e Rizit concorda em comprá-lo por esse valor também.
No entanto, Fitbiton desaprova e tenta atacar Rizit, mas Dariel consegue defendê-lo com sucesso. Bisfree também repreende Fitbiton por fazer papel de bobo e retorna à conversa. Dariel então menciona como ele pode confiar em Rizé e Bisfree concorda em vender Mithril aos demônios. Depois que o acordo é fechado, Dariel menciona como tanto demônios quanto humanos são extremamente preciosos para ele. Se Lord Grambaza não o tivesse acolhido, ele não estaria vivo neste exato momento. Dariel está lendo uma carta que afirma que eles querem que ele estabeleça uma oficina para processar Mithril. Como costumava haver uma na aldeia, Dariel percebe que eles querem que ele a encontre e a reviva completamente. Ele chega ao seu destino quando Fitbitan abre a porta, perguntando se ele consegue lidar com as tarefas dos ferreiros sozinho. Mais tarde naquele dia, um ferreiro diz a Dariel que a mina de Mithril é imensamente benéfica para os seres humanos. Como a segurança em torno da mina é o único aspecto que Campbell aceitaria, eles estão irritados porque perderam esse direito. Dariel então percebe que foi culpa dele que eles perderam seus empregos. De repente, Malika se choca contra Dariel, dizendo a ele que um velho que visitava a aldeia acabou de agarrar sua bunda. Depois eles vão até o velho que está deitado no chão. Dariel o confronta dizendo que ele passou dos limites. O velho pergunta a Malika por que ela traria um aventureiro perdedor para ele. Malika perde o controle, dizendo que o eliminará se ele insultar Dariel novamente, de forma alguma. O velho então diz que pode perceber apenas olhando para aquela espada sem brilho, que a oscilação é evidência de afiação excessiva. No entanto, Malika diz a ele que ele já é super forte com aquela espada. No outro dia, ele espancou um monte de soldados até a polpa, sem piedade. O velho não consegue acreditar e pede para ver a mão dele. O velho então segura as mãos de Dariel, dizendo que pode prever o tipo e os atributos de sua aura. Ele de repente fica chocado depois de ver as habilidades de Dariel, que são corte, picada, oculto, todas elas em níveis ótimos e impressionantes. O velho ainda diz que, além das boas notícias, ele não consegue acreditar que consegue conhecer alguém com uma aura como esta. O velho rabugento então revela sua verdadeira identidade. Ele é um ferreiro de Mithril, um mestre. Desde que ouviu que o Mithril poderia ser forjado novamente aqui, ele veio. Mais tarde ele revela que foi convocado aqui por ordens diretas da Guilda Central. Smith então se levanta e diz a eles para irem à fundição agora. Dariel diz a ele que não pode ir lá, já que aventureiros de Campbell estão assumindo a fundição neste momento. Em seguida, eles vão até Fitbiton, e o velho começa a implorar para que ele o deixe ir à fundição. Depois de um bom tempo de tagarelice e insistência, Fitbiton finalmente diz a ele para usar o canto da fundição e fazer o que precisa ser feito. No entanto, o velho diz a Dariel para observar e aprender a técnica superior do mestre ferreiro. Ele então dá a Dariel uma espada leve e diz para ele canalizar sua aura nela. Dariel então começa a testar a arma, cortando a árvore em um piscar de olhos, com grande velocidade. No caminho, o velho pede a Dariel para devolver a espada, pois ela não é uma boa combinação para ele. Ele então começa a contar seus sonhos sobre como ele quer criar uma arma usando Mithril que não pertença a nenhuma família de espadas, lanças ou machados, algo totalmente único. Ele então diz a Dariel que contrabandeou um pouco de Mithril na confusão e preparou uma oficina também. Logo depois, Rizet se junta a eles com alguns presentes, e o velho pergunta se ele é seu amigo demônio. Rizet diz a ele que ouviu tudo no transmissor e não pode ser cúmplice na produção em massa de armas pelos humanos, de forma alguma. O velho diz a Dario que quem estava retomando a mina de Mithril era um homem de uma aldeia relaxada chamada Dario. Para um ferreiro que tocou Mithril uma vez, o ferro não será suficiente. Ele então diz que Dariel lhe mostrou seu novo sonho, e é por isso que a arma perfeita é apenas para ele, e para mais ninguém. Além disso, Fitbiton pergunta a Dariel se ele ama esta aldeia, acrescentando ainda que ele não percebe que está sendo enganado agora. Fitbiton insiste que a aldeia deveria ser a única beneficiária de todo o trabalho árduo deles. No entanto, a Guilda Central está à beira de assumir o controle da mina. Ele então insta Dariel a se juntar a ele para resistir e lutar contra a cidade de Campbell. Apesar disso, Dariel recusa, expressando que já causou muita dor àqueles com quem se importa e não quer mais problemas. Fitbit então parte, dizendo que estará esperando na praça da aldeia amanhã. Está claro que isso é um desafio para um duelo. O ferreiro suspeita que Fitbit possa querer a mina para si mesmo. Ele comenta que um rank D desafiando um rank B é como um gato enfrentando um leão, uma diferença enorme. Rizet então pergunta, e se o duelo for cancelado? O ferreiro responde, se o duelo for dispensado, significa derrota para quem o propôs. No entanto, Dariel se recusa a cancelar o duelo, e o velho diz a ele para sair, querendo ensiná-lo a lutar usando armas de Mithril, de forma eficaz. No dia do duelo, Fitbitan admira sua coragem por não fugir, e pergunta se ele fez algo para si mesmo também. Fitbitan não consegue parar de rir quando vê Dariel sacar uma faca. Enquanto a luta está prestes a começar, Dariel percebe que perder significaria abandonar os mineradores que acreditam nele, o que seria terrível. De repente, Dariel joga uma pedra, assustando Fitbiton e exigindo que ele desista. Quando Fitbiton avança contra ele, Dariel ataca rapidamente, derrubando a arma de Fitbiton no chão, chocando a todos os presentes. A arma do velho está canalizando sua aura e mudando a lâmina. Ele então destrói a arma de Fitbiton, derrotando-o, já que ele não tem mais uma arma para lutar. Mais tarde, todos começam a se desculpar com Dariel, dizendo que garantirão que eles e a Guilda Campbell sejam estritamente punidos por seus atos. No entanto, Dariel diz a todos que quer que as casas danificadas no conflito anterior sejam reparadas. Todos ficam chocados com seu pedido. Dariel então explica que todos fizeram o que achavam certo para proteger sua terra natal, com toda a sua força.
Quando perguntam se ele quer trabalhar na guilda central, Malika se sente entristecida. Mais tarde naquele dia, na sauna, Dariel percebe que há muitas coisas que ele não sabe e pensa que se for para a guilda central, poderá descobrir mais sobre essas coisas e expandir seus horizontes. De repente, ele se distrai com um par de talentos entrando na sauna. Dariel está na sauna e se encontra tocando a bunda de Malika. Ele decide afastar a mão, mas a sensação é boa demais para ele simplesmente soltar, é irresistível. Malika eventualmente o chama pelo nome e pergunta se ele irá para a guilda central. Ela percebe que eles podem não ter muito tempo juntos e quer conversar com ele o máximo que puder. Malika sabia que algo assim poderia acontecer, já que ele é uma pessoa bastante incrível e especial. Desde que Dariel chegou, a Vila Lux floresceu, e por causa do retorno do Mithril, a população também está começando a aumentar consideravelmente. O pai dela e os outros estão sempre sorrindo, e esta é a primeira vez que ela vê algo assim tão positivo e alegre. Malika então agradece a Dariel e menciona como ela sempre estará torcendo por ele. Isso faz Dariel pensar em como Malika sempre deixa de lado seus próprios sentimentos, pensando que são apenas egoístas. Ele informa Malika que pode recusar a oferta da guilda central após muita reflexão. A razão por trás de sua decisão é que quando ele não tinha para onde ir, a Vila de Lux o acolheu, e ele agora ama a aldeia profundamente. Além disso, não ver seus pêssegos todos os dias o faria sentir-se muito solitário. Isso faz Malika lacrimejar e mencionar o quão feliz ela está em ouvir isso, de verdade. Em seguida, Dariel segura o rosto dela e se inclina para beijá-la. Enquanto isso, no castelo do Lorde Demônio, Beshbasa percebe seu pai fazendo reabilitação usando grandes quantidades de magia, o que é um esforço considerável. Ele precisa de uma quantidade moderada de movimento para se curar da ferida que o herói lhe causou. Mais tarde, Bashbarza vai jantar com seu pai, que aparentemente não sabe que Bashbarza demitiu Dario. Granbarza menciona como todos eram contra ele se aposentar e deixar os cargos para adolescentes tão mimados e atingidos pela puberdade, o que é um absurdo. No entanto, a presença de Dariel foi o que conseguiu deter o fluxo de objeções. Granbarza ainda lembra Bashbarza que seu maior golpe de sorte foi conhecer Dariel. Bashbarza então começa a tranquilizar seu pai, dizendo que tem tratado Dariel muito bem e que não há nada para ele se preocupar de forma alguma. De repente, Granbarza se levanta e soca Bashbarza no rosto. Ele menciona como muitos dos filhos e sobrinhos de demônios foram dispensados como ajudantes dos 4 generais. Granbarza não consegue acreditar que ele deixaria um tesouro como Dario ir embora, é algo inaceitável. Eventualmente, ele diz a Bashbarza para trazer Dariel de volta e pedir seu perdão, mas ele recusa. Bashbarza diz a seu pai que ele alcançará tudo por conta própria e provará que o filho de um leão é um leão também, com sua própria força e determinação. Depois de quebrar a cama com Malika, Dariel acaba caindo das escadas. Imbal então percebe o quão exausto ele parece e comenta como passar muito tempo na sauna o afetou. O dia inteiro, Imbal continua lançando olhares de lado para Dariel e, eventualmente, pede para ele cuidar de algumas missões importantes. A mãe de Malika então pede a ajuda dele também, e a maneira como ela fala faz Dariel perceber que ela sabe de tudo. Depois que ela sai, Dariel começa a pensar em todas as coisas que aconteceram ontem, e se pergunta se deveria pedir a Envel permissão para se casar com sua filha, o que é um grande passo. Nesse momento, ele percebe Envel parado atrás dele com um machado. Os dois entram e Envel menciona como ele quer que Dariel se torne o prefeito da aldeia, mas Dariel argumenta que é uma responsabilidade realmente muito grande para um sujeito pequeno como ele, e ele não tem certeza se consegue. No entanto, Envel responde que é exatamente assim que uma pessoa cresce e comenta como ele ficará feliz em passar este trabalho para ele. Dariel finalmente concorda e então pede a Envel que o deixe se casar com sua filha, com sua bênção. Surpreendentemente, Envel concorda, e este momento traz lágrimas aos olhos de Malika. Ele então faz a Malika a mesma pergunta, e ela acaba lhe dando um abraço brutal, mas Dariel consegue contra-atacar desta vez. Dariel eventualmente se tornou o prefeito, e um ano se passou, trazendo muitas mudanças. A aldeia cresceu ainda mais e está ainda mais próspera do que era antes. Dariel está presente no túmulo de Smith e o agradece por ter lhe ensinado todas as coisas que ele fez. Ele então retorna para casa e pega seu filho, Grant, cujo nome é semelhante ao nome de Granbarza, o que é uma homenagem. De repente, Gashida vem correndo e informa a Dariel que o herói está vindo para a aldeia deles. Ele então pergunta a Imbo se o herói deveria ser alguém incrível, e Imbo o informa que o herói é alguém que carrega o dever de derrotar o Rei Demônio, uma tarefa monumental. Apenas uma pessoa pode reivindicar esse título e é o mais forte dos aventureiros. Dariel pensa em como ele é um assassino aos olhos dos demônios, e como ele começou a eliminar todos os demônios, não importa quem eles fossem, sem distinção alguma. Ele se pergunta se o herói está vindo para cuidar dele. Imbal então menciona como eles precisam se preparar para mostrar sua hospitalidade e deixa o trabalho para Dariel. Mais tarde, todos estão esperando a chegada do herói e, então, uma linda garota sai da carruagem em vez de um velho de barba branca, o que é uma surpresa. A heroína Lady se apresenta e Dariel a questiona sobre o herói anterior. Lady responde que ele lutou contra os demônios e foi gravemente ferido, resultando em sua aposentadoria. Ela então o zomba por julgar as pessoas com base em sua aparência, fazendo Dariel molhar um pouco suas cuecas, de vergonha. Lady então menciona como eles gostariam de solicitar uma arma específica feita de Mithril. Dariel então percebe as anotações em sua mão, percebendo que ela estava trapaceando o tempo todo. De volta à guilda, Gran continua chorando até que ele olha para Lady, e ela acaba o pegando no colo com carinho. Gran, assim como seu pai, começa a se enterrar na bunda dela, dando ao pai uma visão que ele não conseguiria esquecer. Saton e Seixa dão as boas-vindas a Dariel de volta e se perguntam se Lady ainda está presente em seu quarto. Eles então batem na porta dela, apenas para uma heroína cansada sair, e Saton lembra Lady que é a casa de Dariel, fazendo-a voltar e depois sair bem preparada, com tudo em ordem.
Mais tarde, ela informa Dariel que um de seus objetivos são armas de Mithril e pede a Dariel para permiti-los o mais rápido possível. Então Will também menciona como Lady estará vendo Mithril pela primeira vez e deixa tudo nas mãos de Dariel, confiando plenamente nele. Mais tarde, ele os leva à única forja que processa Mithril, e todos ficam surpresos ao vê-la. Dariel então entrega uma espada de Mithril a Sadan, e assim que ela começa a passar aura, Sadan começa a experimentar um novo tipo de sensação, algo totalmente inédito. Lady também quer experimentar, mas Sisha pega a sua vez primeiro. Ela então começa a perguntar a Dariel sobre itens feitos sob encomenda, e ele chama Sakai de seu espadachim número 1. Ele pensa em Sasha como o herói, e começa a segurar a mão dela, apenas para perceber que o herói é outra pessoa, o que é uma confusão. Aparentemente, Sakai conhece muitos truques para fazer as damas voltarem para mais, e ele começa a segurar a mão de Lady de uma maneira estranha, conseguindo encontrar o tipo de aura dela. Mais tarde, Lady revela seu segundo objetivo, que é encontrar um quarto membro para o grupo deles, o que é crucial. Kashida pede a eles para deixarem isso com ele, e ele agenda um torneio de seleção para o grupo do herói. Envol menciona como um novo campeão nascerá de sua aldeia. Lady está um pouco preocupada com o entusiasmo deles, e Dariel responde que eles devem estar muito animados para eliminar o Lorde Demônio, com toda a certeza. A partida de seleção será de 3 contra 26, e o grupo do herói usará espadas de madeira e tampas de panela. No entanto, o torneio começa, e o grupo do herói consegue derrubá-los facilmente, sem grandes dificuldades. Lady fica desapontada quando de repente uma flecha vem em sua direção. É Gashida, e ela corre em sua direção, zombando de sua mira. Gashida usa a aura para controlar suas flechas, mas Lady as corta. Ela então fica um pouco animada demais e usa um pouco de muita força, mas Dariel joga uma maçã nela, trazendo Lady de volta aos seus sentidos de forma eficaz. Nesse momento, Gashida vem chorando e se desculpa por ser um fracasso, mas Dariel comenta como ele é o aventureiro mais forte deles. Vendo isso, Lady sugere ter uma batalha com Dariel, pois parece a ela que ele é mais forte do que Kashida, o que é uma observação interessante. Ela de repente ataca Dariel, mas ele consegue bloquear e prender a espada dela. Lady se solta e Dariel consegue segurar a perna dela, mas ela perde as meias para voltar com a escuridão. Ele de alguma forma pula para longe, e Lady o ataca, o que corta uma montanha inteira, com uma força absurda. Sasha percebe que ela está lutando de verdade, e Lady acaba sacando sua espada real. Ver sua técnica lembra Dariel do herói anterior, e Dariel a atinge com seu próprio ataque, o que faz Lady perceber que ele é realmente muito forte e um oponente formidável. Os três então pedem a Dariel para se juntar ao grupo deles, mas ele recusa, pois tem trabalho a fazer. De volta para casa, Dariel está tentando alimentar Gran e começa a imaginar coisas questionáveis enquanto olha para o alimentador. Nesse momento, Lady chega e pergunta se ele realmente não se juntará a eles, de forma alguma. Dariel responde que quer ver seu filho crescer, e é por isso que ele não pode acompanhá-los. Ele ainda menciona que está preocupado com a dor nas costas de Anvil, fazendo Lady perguntar se ele considera essas coisas mais importantes do que derrotar o Rei Demônio, o que é uma questão séria. Sadon tenta acalmar Lady, mas ela sai furiosamente do quarto. Por outro lado, Dariel pensa em seu tempo com Doroi, quando ela veio tomar chá com ele. Aparentemente, ela queria observar os cidadãos sorridentes, e pediu a Dariel para proteger esses sorrisos dos invasores a todo custo. Isso o faz pensar em como ele nunca poderá lutar contra os demônios. No dia seguinte, Sadan e Lady estão perseguindo Dariel, escondidos em uma caixa. Dariel eventualmente entra em um prédio onde Sakai está moado sozinho, em seu canto. Sakai comenta como seu mestre costumava aconselhá-lo a fazer o melhor pelos aventureiros, e Dariel concorda em falar um pouco sobre seu mestre. Depois, Imbo está limpando a guilda, e Dariel assume o dever dele e começa a limpar em seu lugar, com dedicação. Mais tarde, os moradores da cidade começam a agradecê-lo por tê-los ajudado antes. Em seguida, ele encontra Malika, que está passeando com Grant. Os dois voltam para casa enquanto Lady permanece confusa. À noite, Saton se pergunta se a importância de algo é diferente para as pessoas e talvez a aldeia parecesse tão importante para Dariel quanto o dever do herói, o que é uma reflexão profunda. Logo depois, ela chama Dariel e questiona como ele adquiriu a mesma técnica que o herói anterior tinha. Dariel tenta dar desculpas, mas ela não acredita nele e menciona que aqueles que possuem um Skyrend estão muito acima dos demais, em um nível completamente diferente. O herói anterior não tinha realmente o Skyrend, e era chamado de Skyrend do Imperador em vez disso. Mas a habilidade que ele usou era exatamente essa, o que surpreende Dariel, pois ele não sabia que era tão importante. Dariel responde que não sabia disso, e Lady pergunta sua verdadeira identidade, atacando-o e se perguntando como ele não sabe algo que todos os outros sabem, o que é bem estranho. Ela ainda comenta como um lutador habilidoso como ele deveria defender a humanidade. Dariel argumenta que os demônios travam uma luta defensiva, e não atacarão enquanto o herói não o fizer. Isso resulta em Lady mencionando como o demônio transformou o herói anterior do anterior em um monstro, algo terrível e chocante. Ela se lembra de como o herói aconselhou Lady a não se tornar como ele, pois seus dias mais felizes foram aqueles passados com sua esposa e filho. Um dia, tudo acabou quando Vasaleia, um dos 4 generais, os atacou. Ele não queria que ninguém sentisse a dor que ele sentiu após perder sua família, uma dor tão profunda. Dariel então conta a Lady sobre a vez em que lutou contra soldados na mina, e como eles hesitaram em eliminar os não combatentes, chegando a enviar um corpo inteiro de demônios para ganhar a confiança dos mineradores. No fim, Dariel não quer que eles lutem, pois tem família em ambos os lados, o que o deixa dividido. Lady percebe que ele é realmente muito gentil e menciona que não precisa de armas ou de um quarto membro, mas sim de um coração forte e determinado. Eventualmente, ela decide nomeá-lo seu professor. Segundo ela, ninguém é mais forte do que ele, exceto o herói anterior, e é por isso que ela deseja ser treinada por Dariel, para alcançar tal nível.
Ele pensa que este ato poderia ser desleal ao exército demoníaco, mas ao treiná-la, ele pode ficar de olho em Lady, o que é uma vantagem. Dariel então deixa a tomada de decisão para sua mente culta e começa a examinar o plano dela, finalmente concordando em treiná-la após muita ponderação. Por outro lado, Dariel está desapontado por não conseguir encontrá-la, comentando como Bashbasa e Zebions também não estão presentes. No dia seguinte, Rizit veio à sua casa e Dariel o convidou para entrar, enquanto Zebions os observava de cima de uma árvore, com curiosidade. Rizit está brincando com Gran e comenta como ele se parece com o pai. Dariel menciona que Lady está na cidade vizinha e que eles não terão que se preocupar com ela, o que é um alívio. Ele então nota a nova medalha de Rizet e pergunta sobre ela, com interesse. Acontece que ele agora é um enviado especial e agradece a Dariel pelo que ele fez. O trabalho de um enviado especial não existia antes, pois eles tinham Dariel para cuidar de todas as coisas. De repente, Zebion se aparece, surpreendendo os dois, de forma inesperada. Ela acaba sentando em cima de Rizet enquanto ele saboreia o bolo dela, que toca suas costas. Ela menciona como Rizet manteve a localização de Dariel em segredo, mesmo quando Doroy o procurava tão desesperadamente. Logo depois, Malika chega e decide trazer algo para a visita com muita gentileza. Shebians acaba chamando-o de incompetente na frente de Malika, o que resulta nela disparando uma rolha que quase atinge Shebians, fazendo-a tremer de susto. Acontece que seu verdadeiro objetivo é procurar por Mithril, e como Rizit não mencionaria nada, ela tomou a iniciativa de fazer uma pequena busca por conta própria. Rizit pede desculpas a Dariel, mas ele responde que Shebians é uma grande maga do vento e que ninguém notaria sua perseguição, tamanha sua habilidade. Dito isso, Shebians ordena que Dariel entregue todo o Mithril que possui, mas ele se recusa a fazê-lo de forma categórica. Seu raciocínio é que Rizit demonstrou boa fé e determinação, o que levou ao acordo deles, e ele não pode simplesmente entregar o Mithril. Essa declaração a deixa furiosa, mas o olhar no rosto de Malika faz Zebions tremer de medo. Assim que os três saem, Zebions ataca uma árvore e comenta que terá que tirar o Mithril deles à força, sem hesitação. Dariel sugere que Rizet fique de fora e avança rapidamente em direção a Zebions, conseguindo derrotá-la. Mas ela comenta que esta rodada não conta e sugere refazê-la. No entanto, isso também resulta em sua derrota, e ela continua querendo fazer de novo, sem parar. No final, ela decide varrer toda a vila usando uma tempestade de Geo. Por sorte, Dariel consegue usar o Skyrend, que engole a tempestade de Geo, fazendo-a cair. Ele tenta pegá-la no ar, mas também começa a cair, sendo pego apenas por Rizet, que o salva a tempo. Aparentemente, Dariel acabou com a mão de Zebion, fazendo-a chorar e ameaçar contar a Malika sobre o ocorrido. Não tendo outra escolha, Dariel pede desculpas e concorda em dar-lhe um pouco de Mithril, para resolver a situação. Ele então menciona seu preço e Zebion se decide comprá-los. Os dois apertam as mãos e ela pergunta se a arma dele também é feita de Mithril. Ela então pede uma arma semelhante e Dariel a leva a Sakai, que aceita o pedido dela com grande interesse. Nesse momento, Dariel percebe que o herói estará retornando e seria muito ruim se eles encontrassem um dos 4 generais. Ele pede a Sakai que demore o máximo possível para atender ao pedido de Zebion e foge rapidamente. Ele então continua a atrasar o retorno deles e pede a Lady para praticar seu golpe 100.000 vezes, sem parar. Em seguida, ele percebe Sakai manipulando Zebion para comprar cada vez mais de seus produtos, o que o faz admirar as habilidades de Sakai. Eventualmente, Lady termina seus golpes e pede para ir se limpar, pois está exausta. De volta à sauna, Sakai pediu desculpas por não conseguir segurá-la por mais tempo. Lá dentro, Lady entra na sauna onde Zebion já está presente. As duas se sentam juntas e Lady reconhece Zebion instantaneamente, sem hesitação alguma. Dariel entra instantaneamente na sauna, tocando acidentalmente os talentos de ambas. As duas o estapeiam exatamente ao mesmo tempo, e Malika os faz sentar todos juntos à mesa de jantar. Zebiense se pergunta quem é aquela pirralha loira, e Lady menciona que ela é uma heroína, e que já lutaram antes em outras ocasiões. Lady então pergunta a Dariel a razão pela qual ele é tão familiar com um dos 4 generais, e ele eventualmente confessa que é um humano criado pelos demônios. Malika comenta que ele lhe contou isso também depois de pedi-la em casamento, mas não importou pra ela, pois ela ainda o amava da mesma forma com todo o seu coração. Depois, Shebians pede outra porção, mas Lady arrebata o prato dela e pede que ela retorne ao seu território. As coisas começam a esquentar até que Malika chega e sugere que as duas batalhem para deixar as coisas bem claras, de uma vez por todas. Dariel também concorda, mas as faz prometer que não se eliminarão. Lady concorda, mas Zebiense não quer. Ele então pede a ela para esquecer o Mithril, fazendo Zebiense concordar. O duelo acontecerá amanhã, e Zebiense decide encher o estômago para se preparar, e Lady decide fazer o mesmo, com igual determinação. Depois Zebiense decide dormir, mas Lady comenta que ela deveria se banhar em água quente. Ela gosta da ideia, e as duas acabam correndo para o banho quente. No dia seguinte, Dariel também nota Sakai entre eles, e Lady os informa que a condição para vencer a batalha era uma arma feita de Mithril. Então as duas o forçaram a fazer as coisas, sem demora. Dito isso, as duas se preparam e a batalha começa. Ambas começam a lutar em pé de igualdade, e Malika traz um almoço para Dariel desfrutar da luta. Elas estão igualmente equilibradas, mas o ataque de Lady joga Zebiense no chão, com força. No entanto, ela consegue facilmente se levantar e potencializa um ataque próprio. A colisão faz com que Dariel e Saton levantem uma barreira para se protegerem. Gran acorda e, depois de notar algumas vilãs suadas e quentes, corre em direção a elas com grande entusiasmo.
De repente ocorre um deslizamento de terra, e Dariel protege Gran enquanto Sheviance explode o penhasco. Eles ficam felizes que Gran está seguro, e vê-lo feliz faz Dariel pensar que Gran achou que os dois estavam brincando com ele de forma divertida. Tanto Lady quanto Sheviance começam a rir e a discutir sua batalha. Sheviance começa a chamar Lady de sua amiga, e elas concordam em ir ao banho juntas. Vê-las as duas assim faz Dariel acreditar que humanos e demônios podem coexistir em paz, lado a lado. Zesha informa a Dariel que durante uma missão ele encontrou um indivíduo realmente incrível. Acontece que esse homem é o herói anterior, Alan Sal. Zebiantes, que está procurando lanches, esbarra em Alan Sal, avisando-o que seu peito plano está visível, o que é um tanto embaraçoso. Dariel surta e pede desculpas a Alan Sal, mais tarde dizendo a Shebiance que ele é o ex-herói. Depois de descobrir quem ele é, Shebiance também fica nervosa. Nesse momento, uma criança pequena chega e Alan Sal aperta as mãos dela com gentileza. Logo depois, muitas outras crianças vêm correndo e ele começa a brincar com elas também. Agora há uma fila de pessoas esperando para conhecê-lo. Em seguida, Dariel o convida para entrar, e ele aperta as mãos de Zebiance também com um sorriso. Ela o considera um grande homem, mas Dariel avisa para ter cuidado, pois Alan Sal também pode sentir energia mágica, o que é perigoso. Mais tarde, Dariel se apresenta como o prefeito, e Alan Sal menciona que ouviu falar de Lady o incomodando por bastante tempo com suas travessuras. Lady pede desculpas a Alan Sal, mas Alan Sal pede desculpas em troca por ter sido muito apressado e a ter mandado embora. Ele decidiu ensiná-la tudo o que ele não pôde, e Dariel pensou que essa era a chance perfeita para Shebiance escapar, sem ser notada. Antes de Dariel partir, Alan Sal menciona a presença suspeita que tem sentido e aponta para Gashida, que os está espreitando da janela. Logo depois, todos se reuniram para assistir ao treinamento de Lady, e ela começa a atacar Alan Sal, mas ele consegue desviar dela impecavelmente, tudo isso enquanto autografa alguns itens, com calma. Eventualmente, ele consegue derrubá-la usando apenas uma mão. Ele então elogia Lady por melhorar suas habilidades com a espada, e ela o informa que seu treinamento com Dariel é o resultado disso. Isso deixa Alan Sal curioso, e ele pede a Dariel para lutar com ele, em um duelo amigável. Os aldeões começam a desvalorizar seu prefeito, enquanto Gashida tenta defendê-lo e acaba chorando. Não tendo outra escolha, Dariel concorda, mas instantaneamente percebe o quão aterrorizante Alan Sal é em sua essência. Isso resulta em Dariel ganhando tempo ao propor almoçar, e Alan Sal concorda. Em seguida, os quatro desfrutam de algumas bolas de arroz que Alan Sal parece gostar muito, mas começa a ter dificuldades, pois seu corpo velho e enferrujado não consegue lidar com a comida oleosa, o que é uma pena. Ele então comenta há quanto tempo não comia um almoço embalado, lembrando Dariel do que Lady havia lhe dito anteriormente. Enquanto isso, Shebiance os observa, mas decide ficar longe, como havia prometido, mantendo sua palavra. Ela então decide ir para casa, mas muda de ideia logo depois. Em outro lugar, Alan Sal saca sua arma, jogando-a fora, e ela quase atinge Shebiance. Ela então aparece na frente de Shebiance e saca sua faca, mas Dariel consegue defendê-la com agilidade. Ele pede a Dariel para continuarem o duelo mais tarde, pois ele tem que eliminar o demônio agora mesmo. No entanto, Dariel menciona que não pode permitir que ele tire a vida de alguém dentro da vila. Alan Sal então começa a caminhar em direção a Dariel, desvia de seu ataque e o manda voando para longe, com grande força. Por sorte, ele consegue levar Shebiance consigo também. O Lancel os ataca com um bastão de madeira e Dariel mal consegue se defender. Lady e Gashita vêm correndo, mas Dariel os aconselha a ficarem longe por segurança. Depois, ele caminha em direção a Dariel e sugere que ele se torne o herói para que possam destruir a raça demoníaca pela raiz, mas Dariel recusa, resultando em Alan Sal sacando sua arma. Eventualmente, ambos disparam Skyrim um contra o outro, e o ataque de Alan Sal parece superar o de Dariel, com grande poder. Lady tenta parar Alan Sal, mas fica assustada depois de olhar em seus olhos. Alan Sal então se pergunta por que Dariel protege os demônios, e ele responde que não quer que ninguém se machuque. Ele responde que ambas as raças têm lutado entre si, e zomba de Dariel por almejar a paz mundial, o que é um ideal. Dariel menciona ainda que está fazendo isso por si mesmo, pois o machuca quando alguém que ele conhece se fere. Além disso, Dariel fala sobre Alan Sal ter perdido sua esposa e filho, e diz a ele que Sheviance também é preciosa para ele, e o machucaria muito se ele a perdesse de alguma forma. Alan Sal se pergunta por que ele toma o lado dos demônios, e Dariel responde que foi criado por eles. Em outro lugar, Grambaza aparece na frente do Lorde Demônio, que informa a Grambaza que sua forma é um espelho que o reflete de volta para si mesmo, de maneira peculiar. Grambaza então pede ao Lorde Demônio uma ordem real para uma mudança imediata de pessoal. Aparentemente, seu filho, que é uma decepção, cometeu uma série de erros e não abandonou seus deveres como um dos 4 generais, o que é um problema. O Lorde Demônio sugere diminuir suas responsabilidades, mas Grambaza quer que ele seja demitido. Ele então diz a Grambaza que gosta mais de Dario do que de seu próprio filho. Isso lembra Grambaza de quando Basalia foi procurar uma arma que certamente eliminaria o herói, e acabou sendo um bebê, uma surpresa total. Ele então pega o bebê, informando que ele se tornou um dos 4 generais e nomeia a criança Dariel. De volta ao presente, Grambaza menciona que ambos são preciosos para ele, e o Lorde Demônio o informa sobre o paradeiro atual de Dariel, com todos os detalhes. Em outro lugar, Dariel também informa a Alancel que Basalia o encontrou e o confiou a Grambaza. Alancel então percebe algo e pergunta a Dariel quantos anos ele tem. Dariel responde que tem 33 anos e Alancel o abraça, chamando-o de seu filho com grande emoção. Ele então elabora que, 33 anos atrás, sua esposa foi eliminada por Basalia, e ele pensou que seu filho também havia sido eliminado.
Além disso, os 4 atributos de Aura são passados de pai para filho, e tudo prova que ele é seu filho, sem sombra de dúvida. De repente, Alansal e Grambarza atacam um ao outro, e ele se afasta, comentando o quanto Dariel cresceu. Todos ficam chocados ao ver Grambarza e Alansal se enfrentando. Dariel interfere e os impede de lutar, dizendo a Alansal que, depois de ouvir que ele é seu filho, ele está confuso com a situação. Ele ainda lhe diz que Grambarza foi quem o criou. Grambarza pergunta a Dariel se ele já aprendeu. Ele percebeu que era humano, e quando completou 5 anos e não conseguia usar magia, isso o preocupou bastante de verdade. Ele pesquisou e começou a pensar que era humano. Depois de ouvir as palavras de Grambarza, Dariel responde com sinceridade de coração, expressando que desde que se lembra, Grambarza sempre esteve ao seu lado, em todos os momentos. Ele continua a transmitir que uma vida inteira nunca seria suficiente para retribuir sua profunda gratidão. Dariel então revela que a força que ele ganhou é diretamente devido ao tempo que passou com Grambarza. Alansal larga sua arma depois de vê-lo se abraçando, dizendo que todo aquele tempo deveria ter sido dele e de mais ninguém. Ele acusa Grambarza de roubá-lo dele. Ódio e raiva são o que o tornaram tão forte. No entanto, Grambarza avança, dizendo-lhe para enviar o ódio e a raiva em sua direção em vez disso. Alansel então pega sua arma, enquanto enfurece sua aura com grande intensidade. Ele lhe diz que sua jornada de vingança deveria chegar ao fim desta forma, e ambos ficam enfurecidos. De repente, Malika vem voando e espirra um balde de água neles, dizendo-lhes que não conhece suas circunstâncias e pedindo para não mostrarem a feiura de sua briga ao neto de forma alguma. Ela então mostra uma criança dizendo-lhes que este é Dariel e seu filho, e que ambos são seus avós. Dariel, ao lado, percebe que os 2 maiores heróis da história estão ali, e ela os chama de vovô, com carinho e naturalidade. Ele vai até Grambarza, dizendo-lhe que, se ele deseja sua felicidade, então ele deve viver. Depois, ele diz a Alansal que seu tempo como pai pode não retornar, mas se eles fossem avós, deveriam passar algum tempo com a criança, aproveitando cada momento. Alansal tem os flashbacks, e então ele segura a criança deixando todos emocionados. Enquanto isso, Barza entra no salão e pergunta a um servo sobre a festa de avanço organizada para celebrar seu iminente status como o maior dos 4 generais, com grande expectativa. Ele pergunta se todos estão atrasados, apenas para saber que nenhum deles está comparecendo. O servo continua a informá-lo que Grambarza foi ver o Rei Demônio, acrescentando que as coisas poderiam ter sido diferentes se seu ajudante Dariel estivesse presente, o que é uma pena. Ao ouvir o nome de Dariel, Vash-Barza entra em fúria, destruindo tudo em seu caminho. Ele jura incinerar Dariel tão completamente que nem mesmo suas cinzas permaneceriam. Enquanto isso, Alansal e Grambarza brincam com uma criança, e Dariel está em uma ligação com Reezer, resolvendo assuntos importantes. Depois do jantar, todos ficam um pouco embriagados. Dariel observa de lado, enquanto Alansal e Grambarza relembram com carinho. Alansal expressa gratidão a Grambarza, reconhecendo que ele foi criado por um pai maravilhoso, de verdade. Ele estende a mão, agradecendo a Grambarza por ter nutrido seu filho e o transformado no homem excelente que ele se tornou. Mais tarde naquela noite, Dariel pede desculpas a Malika por causar tanta preocupação, mas ela lhe diz que se Alansel não fosse seu pai, ela o teria socado sem pensar 2 vezes. Na manhã seguinte, Lady pede a Alansal para treiná-la novamente hoje. No entanto, Dariel lhe conta a tristeza daqueles próximos a ela e tudo o que aconteceu com Alansal. Ela guardou tudo isso dentro de si, e ele ainda lhe diz para entender agora que nem todos os demônios são maus como ela pensava. Alansal lhes diz que o Rei Demônio é a fonte de toda a desgraça no mundo. Mesmo que derrotem o Rei Demônio, uma era de paz começará. Alansal então compartilha com eles que o Rei Demônio detém o maior poder do mundo, e se o derrotarem, eles poderiam potencialmente reivindicá-lo para si, o que é uma grande tentação. Dariel fica intrigado e busca esclarecimentos, explicando que ouviu dizer que a magia era um presente concedido aos demônios pelo Rei Demônio. Ele pergunta a Grambarza se essa história é verdadeira, e Grambarza confirma que existe de fato uma lenda de que o Rei Demônio lhes concedeu magia há muito tempo, em tempos antigos. Dariel acha estranho considerar abordar o próprio rei para a confirmação. Grambarza ainda lhes diz que o Rei Demônio ainda é o mesmo desde o momento em que assumiu seu posto. Não houve nenhuma mudança, então ele pode ser imortal, o que é uma possibilidade assustadora. Lady percebe que ele transcende outros seres de forma tão grandiosa. Alansal lhe diz para desistir do desafio, pois a batalha está imersa na ganância humana. Lady lhe diz que mesmo que ela desistisse, a batalha continuaria de qualquer forma. De repente, alguém bate na porta e chama por Dariel. Depois de abrir a porta, é Bisfrit quem lhe diz que a mina mítica está sob ataque de um monstro. Dariel então diz a Gashida para reunir um esquadrão e segui-los, sem perder tempo. Ele então pede a Zebionts para transportá-los. Depois de chegar lá, Lady percebe que é um monstro que eles nunca viram antes. Enquanto a besta de fogo Salamandra continua atacando, Dariel decide ir verificar os mineradores para ver se estão bem. Alansal também se junta a ele, expressando seu desejo de cuidar de seu filho, com quem finalmente se reuniu. Enquanto isso, Lady informa Saton de sua intenção de fazer Salamandra se render, custe o que custar. Eles avançam juntos para atacá-lo, com Sabiense usando sua habilidade para arremessá-los em direção ao monstro. Quando Lady falha em seu ataque, Sabiense rapidamente vem em seu socorro. Salamandra então lança um ataque de fogo sobre eles, mas Sadan usa sua guarda para ficar na frente deles, protegendo a todos. De repente, Grambarza controla o fluxo de fogo e decide enfrentá-lo sozinho. Por outro lado, Dariel diz a Zazá para esperar um pouco mais para que ele possa lidar com Salamandra primeiro. Eles então avançam em direção à besta, e Alansal e ele usam suas habilidades para lançar ataques contra ela, o que derruba a besta no chão, com um grande impacto.
Ele então fica na frente de Salamandra. Ambos se encaram por um tempo e os olhos de Salamandra brilham em vermelho. Então, de repente, Salamandra voa para longe. Lady e os outros rapidamente se reúnem ao redor dele com preocupação. Ela então lhe diz que sente um ódio vindo da besta. Dario percebe que sente algo totalmente diferente, uma profunda sensação de nostalgia. Depois de um momento, Grambarsa anuncia que estará retornando ao castelo do Rei Demônio para resolver assuntos importantes. Ele pede a Shebians para carregá-lo, já que ele usou toda a sua energia mágica mais cedo. Depois disso, eles partem para salvar Zazá, e Dariel sente um pouco de arrependimento por não ter conseguido salvar a todos. Sentindo sua angústia, Alansal gentilmente o lembra que ele não precisa carregar o peso de tudo sozinho, de forma alguma. De repente, alguém deles lhes diz que um dos trabalhadores da guilda está desaparecido. Alansal diz a Dariel para deixar as coisas com ele. Por outro lado, Grambarsa vai confrontar Bashbarsa e fica chocado ao vê-lo, perguntando-lhe se ele entrou na Sala dos Segredos, o que é uma grande questão. Depois de ouvir a piada de Bashbarsa, Grambarsa fica furioso e esmaga uma parede em sua raiva. Shebians, curiosa sobre a conversa deles, pergunta sobre a Sala dos Segredos. Bashbarsa explica que é uma câmara escondida dentro do castelo do Rei Demônio, um lugar muito misterioso. Ele ainda lhe diz que desde os tempos antigos, cada feitiço já desenvolvido foi armazenado lá dentro. Como os feitiços são muito mais poderosos do que qualquer outra magia conhecida no mundo, seus ancestrais os temiam e selaram os feitiços para sempre, longe de todos. Grambarsa diz a Bashbarsa que entre esses feitiços há uma técnica para criar uma besta mágica que o serve. Depois de sentir um traço de sua lana salamandra que ele havia encontrado na mina, ele se vira para Bashbarsa e pergunta se durante o ano em que estava viajando, ele estava procurando por bestas mágicas. Por acaso? Ele ainda lhe diz que, ao contrário de Dario, ele nasceu com um talento tão grande para a magia, então por que ele deixa esse poder ser desperdiçado? Ele então pergunta a Grambarsa se ele estava com o herói e os outros humanos, e ainda lhe diz que o viu através dos olhos da besta mágica de chamas, Salamandra. Grambarsa pergunta se ele usou magia de maldição, um poder perigoso que enfraquece o corpo e corrói a mente. Pensar que ele recorreria a maldições enquanto serve como um dos 4 generais, colocando em risco o nosso povo, ele não é digno de seu título. Enfurecido, Grambarsa o ataca no exato momento em que ele invoca a Salamandra. Enquanto isso, um rosto emerge da caverna e pergunta a Dariel se ele sabe quem ele é. Aterrorizado, Dariel tenta fugir, mas o rosto bloqueia a entrada da caverna, prendendo-o e repetindo a pergunta. Ele então finalmente lhe diz que é ele quem Dariel está procurando. Ele diz a Dariel que é culpa dele que seu corpo tenha sido queimado por sua velha amiga Salamandra. Ele então lhe diz para trazer um pedaço de seu corpo. Dariel então saca sua arma, e no reflexo ele pode ver seu corpo. Ele o admira, e como recompensa, libera algumas das restrições de Mithril em sua arma. Antes de partir, ele diz a Dariel que seu nome é Amatia. Depois, Malika entrega um anel a Dariel, dizendo que o protegerá. De repente, Bashbarsa, junto com Salamandra, aparece à sua frente. Ele usa a magia de aniquilação de longo alcance de Grambarsa. Alansal ainda diz que, dependendo de como é usada, essa técnica pode roubar a vida do usuário. No entanto, Dariel diz a Bashbarsa para se acalmar e conversar. Bashbarsa declara que primeiro eliminará Malika e depois queimará a vila de Dariel até o chão. Enquanto ele se dirige à vila, Dariel intervém, empunhando sua arma para detê-lo. Enquanto isso, Shebians usa seus poderes para afastar Salamandra. Dariel então diz a todos para cuidarem de Salamandra. Enquanto ele está lutando com Bashbarsa, Dariel diz a Bashbarsa que se ele está preocupado com a mina de Mithril, ele pode se desculpar. Dariel pergunta por que ele o ressente tanto, dizendo que ele tinha um sonho, que era acabar com a guerra entre humanos e demônios. Ele ainda diz que a razão pela qual ele fez Salamandra atacar a mina de Mithril foi para atraí-lo. Ele vai limpar os fracassos, eliminar os heróis, levar a humanidade à ruína e acabar com este conflito. Bashbarsa usa sua habilidade de chamas e então ataca Dariel, derrubando-o no chão. Ele ainda lhe diz que durante o último ano ele havia procurado por maldições na Sala dos Segredos, e finalmente descobriu isso. Após muita pesquisa, ele adquiriu a habilidade de gerenciar e forçar Salamandra a se submeter a ele. Bashbarsa move a mão para frente, gerando uma explosão, mas Dariel consegue defendê-la usando sua habilidade. Isso causa muito dano, deixando-o ainda mais irritado. Saturn coloca uma enorme barreira ao redor deles e Gashita a ataca com seus arcos, causando algum dano a Salamandra. Enquanto isso, Alansal comenta sobre como ele está aguentando. De repente, Dariel se vê olhando para as memórias de Bashbarsa e pensa que a magia de sincronização pode estar transbordando. Um dia, Bashbarsa estava esperando por seu pai quando ele trouxe outro garoto junto. Grambarsa chamou Dariel de irmão mais velho de Bashbarsa, mas isso o deixou muito triste, pois Dariel passava mais tempo com Grambarsa do que ele. Bashbarsa então insistiu em se juntar ao exército demoníaco, mas sua mãe lhe disse que ele se juntaria à academia de magia. Ele finalmente se formou com uma posição de destaque e pensou que poderia se juntar ao pai, mas a mãe dele não queria. Mais tarde, Grambarsa finalmente designou Dariel para Bashbarsa, mas ele só queria ficar ao lado de seu pai. De volta ao passado, Dariel se pergunta o que deveria fazer agora, e Bashbarsa recua. A tia costumava se preocupar com ele, e como ele conhece outra pessoa exatamente como ele. O herói anterior acreditava que seu filho, Dariel, havia sido roubado pelo Lorde Grambarsa. Dariel também se sentia sozinho porque nunca fez parte de uma família de verdade, e o mínimo que podia fazer era não causar problemas para Grambarsa.
No entanto, ele finalmente conseguiu Grã-Barza como seu pai e Bash-Barza como seu irmão mais novo. Dariel então diz a Bash-Barza para deixá-lo apoiá-lo, assim como ele o apoiou no passado. Isso resulta na transformação de Bash-Barza se desfazendo lentamente. Dariel então estende a mão, mas antes que Bash-Barza possa segurá-la, seu olho começa a doer enquanto Salamandra começa a consumir a força vital de Bash-Barza. O Lorde Demônio pensa que ainda pode consertar sua mente. Ele continua tentando escapar desses crimes. No final, o Lorde Demônio decide banir Bash-Barza, assim como fez com Dariel. Ele aceita a punição e sai, onde encontra Grã-Barza. Mais tarde, pai e filho visitam a guilda e Dariel os recebe. Enquanto estava sem palavras, Dariel então percebe que Grã quer ir até Bash-Barza e pede para ele segurar seu filho. Chocantemente, Grã diz o nome de Bash-Barza, lembrando-o da época em que foi apresentado a Dariel. Bash-Barza então menciona como gostaria de expiar seus pecados, pois todos são amigos de seu irmão. Kashita começa a chorar, e Lady menciona como Bash-Barza estava tentando encontrar suas próprias respostas e finalmente encontrou Malika, que então menciona que esta foi a primeira vez que Grã disse o nome de alguém, e como este é um dia para se lembrar. Isso dá uma ideia a Dariel, e ele pede ao pintor para fazer um retrato deles. Em seguida, todos comem e bebem, desfrutando da noite juntos. No início da manhã, Bash-Barza decide partir, dizendo a Dariel que quer devolver tudo àqueles que ele havia machucado, e depois disso, ele planeja viajar pelo mundo. Comente se você também quer uma esposa como ela. Certifique-se de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal!